Olá, gente. Pastor Jonatas Abdias aqui, de volta depois de um longo e tenebroso inverno, não é? Eu já estava com saudades, também estava com dificuldades de voltar a gravar esses vídeos. E a razão, dentre muitas, é que além da dificuldade de administrar a agenda, havia o fato de que para preparar esse tipo de estudo eu gastava muito tempo. Na tentativa de voltar a gravar, que eu resolvi adotar um novo modelo de abordagem. Eu queria outro tipo de vídeo, mas é mais rápido e também me parece que apela mais um vídeo mais dialogal, em que eu falo, ao invés de preparar um texto e juntar vários pedaços, fazer realmente uma coisa mais rebuscada, senão não vou conseguir fazer isso semanalmente. Até porque eu gosto de dar um estilo e toda uma questão de estrutura que estava tomando tempo, além da edição. Então, eu resolvi facilitar. Esse vídeo ainda não é a versão mais fácil, mas ainda assim é uma versão possível. Hoje eu quero voltar a falar para vocês da vida fora do Éden e dos desafios que a gente tem vivendo aqui, do lado de fora do jardim, debaixo do pecado, da condenação, sendo redimidos pelo Cordeiro, sendo transformados pelo Espírito Santo, mas diante de uma selva que tem grandes desafios. O desafio de hoje é falar sobre as dificuldades que nós temos de nos relacionar do lado de fora do Éden. Eu não sei você, mas eu acho que todo mundo já parou para pensar nas dificuldades, desafios e medos que a gente tem de pensar: eu sou casado, vou fazer filhos e vou pôr filhos neste mundo. Talvez pareça mais honroso e até compassivo que a gente repense o projeto e diga: como eu poderia colocar filhos para viver nesta selva? Você já parou para pensar nisso? Você já pensou assim? Eu já encontrei várias pessoas que se furtavam a ter filhos com medo de que eles se perdessem na selva. Quando as pessoas pensam nisso, pensam na sociedade e em como esse mundo está se tornando cada vez mais animalesco, mau, difícil de se viver. As pessoas parecem ser o problema. Em outro lugar, eu ouvi dizer de um ditado que dizia que o mundo até que é um bom lugar, o problema são as pessoas. E o drama do mundo é que ele estaria cheio delas. De novo, nós estamos falando do mesmo problema. A vida fora do Éden é uma vida de relacionamentos difíceis. Eu acho que a maior dificuldade que a gente encontra é parar para pensar no que era o relacionamento antes da queda e no que se transformou no relacionamento depois da queda. Nós conhecemos tanto os textos quanto a teologia que diz que depois da queda nós ficamos com os nossos relacionamentos transtornados. A Eva foi dado uma ordem depois da queda, que ela agora não seria mais aquela doce e livre auxiliadora, mas que teria seu desejo governado pelo seu marido. Adão também deveria governar sobre Eva. Inclusive, é digno de nota que a expressão que Moisés registra ali no Gênesis, que Adão deveria governar sobre Eva, é inclusive a mesma expressão, o mesmo modelo de expressão que foi usado para dizer mais tarde a Caim que ele deveria governar sobre os próprios desejos pecaminosos. Se a gente junta as duas passagens, dá a impressão do que tem que dar mesmo, não é? Que Adão deveria governar sobre uma Eva pecadora, como Caim deveria governar sobre seus desejos pecaminosos. Ou seja, a partir de agora, o primeiro casal lutaria para viver o projeto de Deus em suas vidas, como indivíduos e como famílias. Os desafios que eles enfrentaram e que todos nós enfrentamos vêm de várias formas, mas podem ser rastreados até o mesmo problema: uma rejeição do propósito e do desígnio de Deus. Seja na forma de um machismo chauvinista,
seja na forma de um feminismo radical, seja na rejeição total e completa das categorias de gênero criadas por Deus, somos agora seres corrompidos, lutando para se expressar e cuidar um do outro de uma forma que a gente não atropele, não passe por cima e não se veja livre para expressar a própria maldade. E quando a gente parar para pensar nisso, parece que o cômputo não é dos melhores mesmo. Olha, a terceira pessoa a respirar em nosso planeta matou a quarta. Isso não é um bom prognóstico e, de fato, às vezes não é muito animador e encorajador para aqueles que estão casados ou recém-casados e pensam em colocar mais gente nesse mundo. Entretanto, não era só desgraça. Além de Caim, Adão e Eva também deram à luz a Abel, e depois deles, a Sete, e a outras pessoas que conseguiram viver de tal forma fora do Éden que parecia dentro do Éden. Como isso é possível? Como é possível viver relacionamentos que reflitam o Deus bondoso e a beleza de um jardim que nós nem carregamos mais na memória? Parece que tudo que nós conhecemos é confusão, desobediência e egoísmo, que nos impedem de experimentar a beleza do desígnio e do propósito de Deus para a nossa vida e para toda a humanidade. Como cristãos, nós nos esforçamos para enxergar a vida através das lentes da Bíblia e, através dela, enxergar qual é o propósito, o desígnio e a vontade de Deus para a nossa vida, para a nossa sociedade e para a realidade como um todo. O problema é que vidas corrompidas não vivem mais o bom propósito e desígnio de Deus e às vezes o que a gente vê é que a gente quer levar a vida mesmo do ponto de vista da nossa própria corrupção. O desafio de viver relacionamentos cristãos fora do Éden é o de viver uma vida de civilidade em meio a um ambiente de selvageria. Se quando a gente olha para o Antigo Testamento, e às vezes, eu não sei qual é o seu caso, né? Acho que todo mundo já sonhou, sendo um cristão, de viver em alguma época da Escritura. O meu sempre foi o Antigo Testamento. A gente pensa, era mais fácil. Mas quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente não vê facilidade. A gente vê uma geração corrupta e perdida, da qual Deus tem que sacar os seus servos, como fez, por exemplo, com Noé. Noé era uma pessoa diferente dos de sua geração, e o Senhor teve que retirá-lo. O resultado final foi bastante difícil. O Senhor puniu toda a realidade, trazendo sobre a terra um dilúvio. Eu creio que o dilúvio foi real e foi sobre todo o planeta Terra. Mas voltando para o nosso ponto. Como seres corrompidos podem viver o propósito de Deus aqui fora do jardim? Bom, eu acho que essa é a primeira resposta. É preciso que a gente abrace esse propósito e esse desígnio. Lembre-se de que, no começo de tudo, o grande problema foi a rejeição desse propósito e desígnio. Foi ele que, como efeito dos problemas de relacionamento que nós arrumamos com Deus, trouxe para os nossos relacionamentos transtornos e dificuldades. Rejeitar o propósito original de Deus pode trazer muito mais problemas do que a gente consiga contabilizar, como certamente foi o caso de Adão e Eva. Acho que um exemplo bastante claro está justamente naquilo que dá aos nossos relacionamentos uma cor e uma vivacidade, o fato de sermos feitos homem e mulher. Quando Moisés em Gênesis destaca esse elemento, é para chamar a nossa atenção. Ele poderia ter dito que criou os seres humanos, como fez com os animais. Animais selváticos, animais marítimos, ele não separou a coisa assim tão claramente. Mas no caso do ser humano, ele diz que não apenas foram criados à imagem de Deus, mas que homem e mulher os criou. O gênero biológico não é uma coincidência ou um acidente, mas faz parte do projeto intencional de Deus para os indivíduos que ele criou à sua imagem. Faz parte do projeto de Deus para o seu lar e para a sua igreja. O que eu entendo que seja um desafio para o mundo de hoje é a dificuldade que o nosso tempo, leia-se nossa sociedade, nossa cultura e a cosmovisão que às vezes a gente abraça, de abraçar aquilo que nós somos e somos refeitos em Cristo.
Aquilo que somos naturalmente não é o ideal de Deus para a nossa vida. Lembre-se de que seres nascidos fora do Éden já nascem em pecado e com o pecado. A redenção, ela busca nos apontar de volta para os trilhos originais. O nosso paradigma não é mais Adão nem Eva, mas Cristo e sua igreja. Ainda assim é muito difícil abraçar esse padrão, porque em termos como as coisas deveriam ser, o Novo Testamento pinta cores de perfeição. E eu entendo isso. O problema é você achar que dá conta. Não, nunca foi feito para que você, através das suas obras, chegasse lá. Não, o objetivo era para que você enxergasse o bom propósito de Deus, perseguisse esse propósito, mas confiasse naquele que o cumpriu, Cristo Jesus. Bom, na prática isso é menos romântico e dá bem mais trabalho. Na prática, os maridos devem amar suas esposas e suas esposas devem seguir seus maridos como se estivessem seguindo o próprio Cristo. Autores seculares tentando, secular é quem não é crente, tentando desmistificar essa questão, tentaram dizer que os homens parecem viver em outro planeta. Mulheres são de Vênus, homens de Marte. Mas a verdade é que não é bem assim, não. A gente é bem desse planeta mesmo. E eu acho que esse é todo o problema. Porque a gente é fruto dessa terra. Significa muita coisa boa, mas também muita coisa ruim, inclusive o pecado. Então, não parece ser dois mundos lutando para um vencer o outro. Na verdade, até parece. Mas o ponto é que não é assim que a Escritura pinta o quadro. Nós fomos criados para espelhar o bom, pleno e maravilhoso relacionamento de Deus. Nos desviamos do propósito e do desígnio. O que é a redenção e o que o cristianismo propõe? Que a gente volte para o trilho. A gente não vai conseguir fazer isso por conta própria. A gente já está tentando há muito tempo e já deveria estar claro. Mas o ponto é que sem Cristo isso é impossível. Quanto mais o tempo passa, mais a sensação de que estamos perdidos parece nos acometer. Mas não, a gente é turrão, a gente não vai assumir. Eu acho que toda a humanidade lembra muito um marido dirigindo que se perde. Eu não sei como é na sua casa, mas normalmente, pelo menos comigo é assim, eu já vi muita gente se referir a isso, é que a gente não está perdido, né? Perder-se é uma questão de por enquanto, logo logo a gente se acha. O problema é que o homem disfarça melhor essa tensão, mas a mulher percebe. E o pior momento é quando ela pergunta. Às vezes eu até sei, mas aí a minha esposa pergunta para onde a gente está indo e eu passo a não saber mais. Normalmente ela está certa, no meu caso, né? Ela pergunta onde você está indo e eu observo que eu sei onde eu estou indo. O problema é que eu estou indo para o lugar errado. Eu entro no automático, o carro começa a andar e eu estou indo para um lugar e a gente devia estar indo para outro. Então não é que eu não sei onde eu estou indo, né? Eu só não estou indo para o lugar que a gente devia ir. Esse é o problema. Para onde que nós estamos indo? A humanidade sabe para onde está indo, mas não está indo para onde Deus quer que a gente vá. É isso que significa perder o propósito e o desígnio de vista. Agora, quando a gente fala de relacionamentos, isso não só é verdade, como é percebido. Adão e Eva tiveram dificuldades de relacionamento. Seus filhos, não é nem para dizer, Caim eliminou a dificuldade eliminando a pessoa, que inclusive parece ser a maneira mais moderna de resolver o problema. Cancele as pessoas. Uma outra forma de dizer isso, de maneira bem mais educada e gentil, é: não fique perto de pessoas tóxicas. Ou seja, de uma forma ou de outra, as redes sociais, principal fonte de catequese do mundo moderno, está te dizendo para fazer exatamente aquilo que Caim fez. Seus relacionamentos estão difíceis? Corte pessoas difíceis da sua vida. Elimine do seu relacionamento. Você não precisa disso. Sua vida já tem problema demais. Então, se a pessoa dá problema, jogue ela fora. Não faça da forma mais aguerrida, da forma mais destrutiva, mas faça. Eliminar a concorrência com uma pedra na cabeça, como fez Caim. Ou fazê-lo de maneira discreta e elegante, ainda assim é andar pelos
caminhos de Caim. A maneira como Deus resolveu o problema foi, ao entregar o seu filho, fazer com que ninguém mais precisasse ser entregue. Agora, os relacionamentos poderiam viver uma outra realidade. Aqui, ainda não cabe dizer como será essa realidade. O objetivo desse estudo, pelo menos hoje, é levantar a questão para que a gente comece a pensar no assunto. O que eu quero que você pense a partir de agora? É que não há quem sobreviva na selva por suas próprias capacidades. Precisamos de um redentor. Precisamos que o resgate venha de fora da selva. Nós estamos na selva, meu querido. Fora do Éden, o nosso ambiente é corrupto e caótico demais para que qualquer ser humano consiga passar por ele sem o socorro divino. Talvez a consideração mais importante desse tema seja chegar à conclusão de que nós precisamos erguer os nossos braços para o alto e pedir que do Senhor venha a salvação. Precisamos ser puxados pelo helicóptero divino para sermos livres dessa confusão, deste mar de selvageria que nos cerca. Agora, em termos práticos, isso significa que precisamos retornar aos propósitos de Deus para nós. Uma forma bem prática de fazer isso é aceitar que somos homens e mulheres, uma coisa tão simples e tão básica que pode causar um verdadeiro frisson. Em dias como os nossos, afirmar coisas tão básicas e tão essenciais como essas podem ser dignos de um cancelamento? Pois é, do que estamos falando aqui? Estamos falando de olhar para as Escrituras, enxergar o propósito de Deus para sermos homens e mulheres em nossos relacionamentos. E eu não estou falando apenas dos relacionamentos de ordem marital, mais intimamente afetivo, porque todo relacionamento é afetivo. Eu não estou falando de casamento, eu não estou falando de namorar, eu estou falando de ser. Nós estamos abrindo mão daquilo que Deus nos criou para sermos. Um homem é um homem em todos os seus relacionamentos. Uma mulher é uma mulher em todos os seus relacionamentos. Há algo esperado de nós na qualidade de seres criados à imagem de Deus, conforme Deus nos distribuiu biologicamente para sermos. Um homem, naturalmente, representa Cristo, como uma mulher, naturalmente, representará a igreja. Parece simples e natural, mas não é. Precisamos olhar para isso, para esses papéis, para aquilo que a Escritura diz que cada um desses papéis comporta e abraçar o ideal de Deus. Não quer dizer que será fácil, mas será possível. Lembre-se, caminhar por essa selva já é difícil por si só, fazê-lo por conta própria é impossível. Criar novas regras pode fazer com que você não chegue ao final da jornada. Estamos vivendo relacionamentos transtornados pelo pecado, mas em Cristo há solução. Abrace essa esperança, busque propósito e desígnio e não perca os próximos estudos sobre a vida fora do Éden. E antes de você ir embora, não esquece de fazer algumas coisas importantes, como por exemplo, tocar no sininho e ver se você já está inscrito aqui no canal. Se você está inscrito e já está com o sininho apertado para não perder as novidades, porque elas não são nem tão regulares assim para você ter essas novidades aparecendo no seu feed, faz o seguinte: compartilhe esse vídeo se você acha que ele abençoou a sua vida e pode abençoar a vida de outras pessoas. Siga a nossa igreja nas redes sociais, estão aqui na descrição do vídeo, e eu espero vê-lo, se não presencialmente, em alguma oportunidade que Deus faça benfazeja. No mais, que Deus te abençoe e que a vida fora do Éden seja menos penosa, de acordo e na proporção que a gente obedece os propósitos e os desígnios de Deus para a nossa vida. Fique com Deus e até a próxima.